Olá, pessoal. Sou o professor Agamemnon Roberto, professor de Química. Hoje nós vamos prosseguir o nosso estudo de termoquímica, em especial falando sobre as entalpias especiais de reações. Alguns conceitos básicos serão fundamentais para as nossas definições, como estado padrão dos elementos e dos compostos. Um elemento químico ou composto se encontra no estado padrão quando se apresenta em seu estado físico, alotrópico ou cristalino mais comum e estável. Isso na temperatura de 25 graus Celsius e uma atmosfera. Vejamos alguns exemplos. O carbono, ele tem alotropia grafite e diamante. A forma alotrópica grafite é a mais comum, portanto, é o padrão. O oxigênio, ele pode aparecer também nas formas holotrópicas, oxigênio e ozônio, O2 e O3. O estado padrão, O2. O CO2, dióxido de carbono, o estado físico comum dele é gasoso. E a água, o estado padrão dela é o líquido, que é o estado mais comum a 25 graus Celsius e 1 atmosfera. Quando a gente for fazer o cálculo de uma variação de entalpia de uma determinada reação química, muitas vezes vão precisar da entalpia de formação. Convenciona-se que, quando uma substância é simples e se encontra no estado padrão, sua entalpia será igual a zero. E aí nunca será fornecido esse valor, porque você tem que saber dessa definiçãozinha aí. Assim, no estado padrão terão entalpia zero quem? Carbono, grafite, fósforo vermelho, nitrogênio, N2, oxigênio, enxofre rômico, prata, que são todas substâncias simples e estão no estado padrão. E aí vamos para nossa primeira entalpia especial. É a chamada entalpia de combustão. Quando é que uma entalpia, ou seja, o calor envolvido na reação, é chamada entalpia de combustão? Ela tem que satisfazer alguns conceitos, algumas condições. É a energia liberada na combustão completa. Combustão completa, se for um composto orgânico, é quando ela produz CO2 e água. Como não é, é o hidrogênio que está sofrendo a combustão, só vai produzir água. Então, primeira condição, ele tem que estar queimando 1 mol. O combustível é o hidrogênio. Observe que nós temos aí nessa equação 1 mol. Segunda condição, todas as substâncias envolvidas na combustão deverão estar no estado padrão. Então, qual é o padrão do hidrogênio? Gasoso. Qual é o padrão do oxigênio? O2 gasoso. O padrão da água? H2O líquido. Todas as substâncias se encontram no estado padrão. Então, essa entalpia envolvida aí, menos 68 kJ, ela será chamada de entalpia de combustão do hidrogênio. Vamos ver agora a combustão do carbono. E aí, no caso, está no carbono grafite. Primeiro, você terá que ter a queima de 1 mol. Olha aqui o carbono grafite, ele está com 1 mol. A ausência do coeficiente, não esqueçam, é igual a 1. Também, todas as substâncias envolvidas na reação estão no estado padrão? Sim. O carbono pode ser grafite e diamante. O padrão qual é? O grafite. O oxigênio pode ser O2 e O3. Qual é o padrão? O2. E o dióxido de carbono, o padrão dele é o gasoso. Portanto, essa variação de entalpia, ela é chamada de entalpia de combustão do carbono grafite. Escreva a equação de combustão do etanol, C2H6OH, devidamente balanceada e calcule o calor de combustão de 1 mol de etanol a partir das equações dadas abaixo. Então, a primeira parte, qual é a equação de combustão do etanol? Uma equação é de combustão quando ele está queimando
completamente o combustível na quantidade de 1 mol e todas as substâncias envolvidas, elas estão no estado padrão. Toda combustão é a reação do combustível com o comburente, que é o oxigênio. Se a combustão é completa, vamos produzir CO2 e água. Vamos balancear. 1 mol de etanol nos dá 2 mols do carbono. No gás carbônico, no CO2, só tem 1 mol, então nós colocaremos como coeficiente para o CO2, já que ele quer devidamente balanceada, o número 2. No etanol, que teremos 1 mol, eu tenho 5 mais 1, 6 mols de hidrogênio. Observe que a água só tem 2. Então, o coeficiente da água será 3. Por quê? Porque 3 vezes 2 dá 6. Balanceado o produto, vamos agora balancear a quantidade de oxigênios necessária para essa combustão. Contando no dióxido de carbono, eu tenho 2 vezes 2, 4 átomos de oxigênio, mais 3 átomos de oxigênio na água. Total no produto, 7. O nosso reagente tem que ter 7. No etanol já tem 1. Isso quer dizer que sobram 6 para a molécula de oxigênio. Como lá tem 2, nós devemos multiplicá-la por 3. Então, aí eu tenho a equação de combustão do etanol devidamente balanceada. Baseado nela, vamos calcular esse calor. Qual é a variação de entalpia dessa reação? Então, pela lei de Hess, veja lá. Na primeira equação, eu tenho carbono mais oxigênio produzindo CO2. Eu vou comparar o CO2. Tá? Eu vou comparar o CO2. Por quê? Porque ele está aparecendo apenas na primeira equação. Na equação problema, a de combustão do etanol, eu tenho 2 mols de CO2. Na equação 1, eu só tenho 1 mol, então eu devo multiplicar essa equação por 2. A posição, eu preciso inverter? Não, porque ambas estão no produto. Então, a equação 1 deve ser multiplicada por 2. Só lembrando, quando multiplicamos uma equação por um número, a variação de entalpia dela também será multiplicada por esse número. Na segunda equação, nós temos a molécula de água. Então, eu vou comparar a molécula de água na segunda equação com a molécula de água na equação de combustão. Ambas estão no produto, não preciso inverter. Só que na equação problema, ela aparece com 1 mol. E na equação que eu quero, a equação problema, eu tenho que ter 3 mols. Então, a equação 2 deverá ser multiplicada por 3. Por último, vamos mexer na equação 3. Quem será o meu referencial? O etanol. Ele está no produto, mas a equação problema quer ela no reagente. Então, eu vou ter que inverter essa equação. Eu devo multiplicar ou dividir? Não, porque as quantidades já estão iguais. Então, a equação 3, nós devemos simplesmente inverter. Lembrando, inverter uma equação termoquímica significa trocar todos os reagentes por produtos. Isto é, o que é reagente passa a ser produto, o que é produto passa a ser reagente. E a variação de entalpia terá o seu sinal trocado. Se inicialmente ela era exotérmica, agora ela será endotérmica. Feito isso, vamos somar todas as equações. Lembrando, se as substâncias forem iguais e estiverem membros opostos, isto é, reagente e produto, a gente subtrai os seus coeficientes. Se estiverem no mesmo membro, nós somamos os seus coeficientes. Então, vejam, carbono sólido, 2 mol no reagente na primeira equação, 2 mol no produto na última equação. 2 menos 2, 0. Ele vai desaparecer. Veja que no problema não tem o carbono sólido. O hidrogênio, 3 mols reagente na segunda equação. 3 mols produto na terceira equação. Cortamos 3 menos 3,
zero. Quem mais nós teremos? Oxigênio. Só que ele apareceu ali 2 mols na primeira e aparece 1,5 mol na segunda, ambos no reagente. Então, esses dois valores serão somados. E em seguida, vamos subtrair meio. E aí vai sobrar quanto? Vai sobrar 3 mols de oxigênio. Observe que a equação obtida é a equação problema. Se eu somar algebricamente as variações de entalpia dessas equações, terei a variação de entalpia de combustão do etanol, que será de menos 1.368 kJ. Uma outra entalpia muito importante, que tem um nome especial, se chama entalpia padrão de formação. É a variação de entalpia envolvida na formação de 1 mol de determinada substância. Então, observe aí a equação. Eu tenho como produto apenas a água, então é uma equação de formação. E está sendo formado 1 mol. Primeira condição satisfeita. Segunda condição, qual será? A partir de que? Das substâncias simples correspondentes aos elementos que formam a molécula da água. No caso, a água tem hidrogênio, forma simples do hidrogênio H2. A água tem oxigênio, forma simples do oxigênio O2. E também nós teremos que ter todas as espécies no estado padrão. Qual é o padrão do hidrogênio? H2 gasoso. Padrão do oxigênio? O2 gasoso. Padrão da água? H2O líquido. Então, essa entalpia, menos 286 kJ, ela será chamada entalpia de formação da água, porque satisfez todas as condições para que ela tenha esse nome. Vejamos um outro exemplo. Nós temos aí agora a amônia. Qual é a quantidade de moléculas de amônia formada? 1 mol. Primeira condição. Segunda condição, tem que ter como reagente substância simples constituída pelos elementos formadores da amônia. Quem forma amônia? Nitrogênio, forma simples N2. Quem forma amônia? Hidrogênio, forma simples H2. Então, partiu das substâncias simples. A outra condição, todas as substâncias deverão estar no estado padrão. Padrão do nitrogênio, N2 gasoso. Do hidrogênio, H2 gasoso. Da amônia, NH3 gasoso. Daí, essa variação de entalpia, menos 11 kJ, será chamado de entalpia de formação da amônia. E para que me serve a entalpia de formação de uma determinada substância? Porque a partir delas, conhecendo a reação e conhecendo as entalpias de formação, a gente poderá calcular a variação de entalpia de uma reação qualquer. Através da expressão variação de entalpia será dada por somatório das entalpias totais de formação dos produtos menos entalpia total de formação dos reagentes. Vejamos. 3 mols do óxido de magnésio sólido reage com 2 mols do alumínio sólido, produzindo 3 mols do magnésio sólido mais 1 mol do óxido de alumínio sólido. Entalpias de formação: óxido de alumínio, menos 1.670 kJ por cada mol do óxido de alumínio. Entalpia de formação do óxido de magnésio, menos 604 kJ por mol. Então, qual é a variação de entalpia dessa reação aí? Bom, será dado por entalpia total do meu produto menos entalpia total do meu reagente. Meu produto, magnésio, substância simples no estado padrão, zero, por isso que não foi fornecido. Óxido de alumínio, entalpia de formação, menos 1.670. Então, a nossa entalpia total será
uma vez, porque eu tenho um mol, 1.670 kJ negativos, menos entalpia total do meu reagente. Quem são meus reagentes? 3 mols do óxido de magnésio, então será 3 vezes menos 604. Por que não utilizamos o alumínio? Porque o alumínio é uma substância simples no estado padrão, entalpia zero. Fazendo as operações, uma vez menos 1.670, menos 1.670, menos 3 vezes 604, menos 1.812. Eliminando os parênteses, eu terei na frente do primeiro parêntese o mais vezes menos, menos. Mas na frente do segundo parênteses é o menos, menos vezes menos, mais. Tenho aí uma soma algébrica de sinais diferentes. Repetimos o sinal da parcela de maior módulo, mais, e subtraímos os módulos. Portanto, essa reação terá uma variação de entalpia de mais 142 kJ. É uma reação endotérmica, porque sua variação de entalpia é positiva. Um dos sérios problemas da maioria das regiões metropolitanas é a chuva. Um dos responsáveis é o poluente SO3, trióxido de enxofre, que reage com a água da chuva, originando o ácido sulfúrico. O trióxido de enxofre não é poluente produzido diretamente pelas fontes poluidoras, mas é formado quando o poluente SO2, este sim é liberado por fontes que queimam combustíveis fósseis, reage com o oxigênio do ar. Segundo a reação aí, 2 mols de SO2 mais 1 mol de oxigênio produz 2 mols do SO3. Qual é a variação de entalpia dessa reação? Dadas as entalpias padrão de formação. Formação de quem? Do SO2, menos 297. Do SO3, menos 396. Então, como é que eu calculo? Entalpia final menos entalpia inicial. 2 vezes o SO3, 2 vezes menos 396, menos 2 vezes o SO2, 2 vezes menos 297. Fazendo as operações e eliminamos os parênteses, teremos a variação de entalpia menos 792 mais 594. Repete o sinal da parcela de maior módulo, o menos do 792, e subtrai os módulos. 792 menos 594. Vai dar menos 198 kJ. Só lembrando, variação de entalpia negativa, reação química é exotérmica, isto é, libera calor. De acordo com a equação abaixo e os dados fornecidos, indique qual o valor da entalpia padrão de combustão do acetileno, C2H2, em kJ por mol. Verifique a equação, ela já está balanceada. Então, a gente vai fazer variação de entalpia dessa reação, já que a gente conhece as entalpias de formação, é entalpia do produto menos entalpia do reagente. Do produto, 2 mols de CO2, 2 vezes menos 393,3, mais 1 mol de água, mais 1 vez menos 285,5. Tudo isso menos a entalpia do meu reagente, que é o acetileno, que vale mais 226,5. Eliminamos parênteses, colchetes e, fazendo as operações, chegaremos a uma variação de entalpia de menos 298,6 kJ. Alternativa B de bola.
sendo ΔH de formação do óxido de ferro 2. Aí a gente terá que saber a nomenclatura e a fórmula. O óxido de ferro 2 é o FeO, que é igual a menos 64,04 kJ. E o ΔH de formação do óxido de ferro 3, que é o Fe2O3, igual a menos 196,5. Qual é a variação de entalpia dessa reação? Então, será final menos inicial. Final é o óxido de ferro 3, menos 196,5. Inicial, óxido de ferro 2, menos 64,04. Mas ele tem 2 mols, por isso que a gente multiplicou por 2. Realizando a multiplicação e eliminando os parênteses, chegamos a um ΔH de menos 68,4 quilocalorias, o que vai nos dar a letra A.